O Internacional estreia com a grande atuação e um empate diante do Flamengo no Maracanã no último sábado. O Colorado saiu na frente com um gol de Bruno Henrique e acabou sofrendo um empate na etapa complementar com um gol de Léo Pereira. A lesão de Sérgio Rocher e o tempo de recuperação do goleiro uruguaio, as negociações para manter Carboneiro no Beira-Rio em 2026 e a promoção de ingressos que a diretoria colorada está fazendo para Internacional e Cruzeiro no próximo domingo no estádio Beira-Rio. Te conto em detalhes aqui nesse conteúdo, então fica comigo aqui depois da vinheta. Salve, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Sou o Gabriel Camargo, setorista, repórter, jornalista identificado como Internacional. Te peço, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aqui embaixo. Trago informações do Clube do Povo diariamente aqui e também lá no meu Instagram, @o Gabriel Camargo. Então me segue para ficar por dentro de todas as informações do Clube do Povo. Antes de mais nada, quero dizer que esse conteúdo e todos os outros têm a força da Agropecuária Camargo, minha parceira de longa data aqui no canal, referência no ramo de agropecuária, pet shop e banho e tosa, sempre trazendo os melhores produtos com o melhor atendimento da região metropolitana. E sabe o que é melhor? Em compras acima de R$80, vocês ganham entrega grátis para toda a Cachoeirinha. Então segue lá, Agropecuária Camargo no Instagram, aqui embaixo está o contato do WhatsApp deles e também o Instagram para vocês ficarem por dentro das promoções e, claro, chama lá o pessoal, diz que viu aqui pelo canal do Gabi, que vocês vão ganhar aquele descontinho maroto. Gente, seguinte, o Inter estreou no Brasileirão no último sábado, né? O campeonato mais importante do calendário brasileiro iniciou nesse final de semana, uma partida eletrizante entre Internacional e Flamengo lá no Maracanã. O Inter conseguiu sair na frente do Flamengo com o gol do Bruno Henrique numa... Cara, que golaço. Eu ia dizer uma palavra aqui, mas enfim, com uma baita jogada. Um time muito bem treinado pelo Roger Machado, bem trabalhado com Bernabé, Wesley, Borré participando. O cruzamento do Bernabé foi excelente. O Bruno Henrique, como elemento surpresa, acabou fazendo um golaço. E aí depois o Flamengo acabou tomando conta da partida. No segundo tempo o Inter acabou sofrendo um gol de empate. Mas também temos pontos a se destacar nessa fase do jogo, na qual o Flamengo foi superior ao Internacional. Roger Machado tem, por sua característica, quando ele quer defender, defende com maestria. O Inter conseguiu se fechar com o Fernando fechando numa linha de 5 entre os zagueiros, assim como o Inter fez no Grenal da Arena, quando já estava 2-0. Conseguiu neutralizar o Flamengo em alguns momentos. É claro que o Flamengo teve a oportunidade de virar o jogo. O Antony fez boas defesas também. Tudo isso é verdade. Lembrando que o Antony entrou no intervalo no lugar do Sérgio Rocher, que se lesionou ainda no primeiro tempo. Ele vinha sendo o melhor jogador do Inter em campo e acabou sofrendo uma lesão ao evitar um gol do Flamengo. O Rocher, que acabou fraturando o 4º metacarpo da mão esquerda e deve ficar de fora dos gramados no período entre 2 a 3 meses. Né? O Rocher vinha fazendo a sua estreia pelo Internacional nessa temporada no sábado. Ele estreou diante da Argentina pelas eliminatórias, atuou contra a Argentina e contra a Bolívia pela seleção do Uruguai e vinha fazendo a sua estreia com a camisa do Internacional contra o Flamengo. Ele era o melhor em campo, fez ótimas defesas, mas acabou se lesionando e no segundo tempo o Antony também foi muito importante. Obviamente o gol não foi culpa do Antony, fez boas intervenções também o Antony, que foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho, do qual o Colorado foi campeão de maneira invicta. Então assim, gente, pontos a se destacar, né? O Roger consegue mudar o esquema dentro do jogo sem mudar as peças, o Inter se defendeu de maneira muito consciente lá no Maracanã. Foi um jogo de xadrez, né? Inclusive muitos comentaristas do centro do Brasil, né, do eixo Rio-São Paulo, elogiaram, dizendo que era o confronto dos dois favoritos ao título brasileiro dessa temporada. Elogiando, claro, o trabalho do Filipe Luiz, que já é campeão de Copa do Brasil pelo Flamengo e bicampeão carioca. Agora inclusive teve uma troca de faixas, né, entre Inter e Flamengo. E claro, do técnico Roger Machado, que ano passado pegou o Inter lá na parte de baixo da tabela, e no final do campeonato ainda conseguiu uma classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores deste ano. Então assim,
O Filipe Luiz elogiou o time do Inter, disse que quando se enfrenta uma equipe que tem Valência, Borré, Alan Patrick, é um nível Europa, elogiou muito o time do Internacional. O ex-volante Felipe Melo, que é comentarista do Sport TV, rasgou elogios ao Roger Machado, disse que já elogia o trabalho do Roger desde que ele trabalhou com o Roger no Palmeiras, quando ele ainda era jogador. Então assim, gurizada, a gente precisa reconhecer, porque a gente sempre fala que o pessoal não olha pra cá, o pessoal do eixo não olha pra cá, e dessa vez está sendo reconhecido o trabalho do Roger e também dos jogadores do Internacional, obviamente. Concordo que foi o melhor jogo da rodada e concordo que são os dois favoritos ao título. Eu até falei aqui na semana passada, eu falei ainda, sem clubismo, o único time que joga mais que o Inter hoje no Brasil é o Flamengo. E continuo dizendo isso. Os dois melhores times do Brasil hoje são Flamengo e Internacional. O Inter trocando pontos com o Flamengo não é nenhum absurdo. Conseguiu neutralizar o time do Filipe Luiz. Saiu na frente ainda. O Inter vai incomodar sim. E a gente sabe que a gente não pode priorizar nenhuma competição no momento. A gente sempre tem que pensar jogo a jogo. O Inter vem de um jejum de grandes títulos. E a gente sabe que o calendário é muito longo. Agora quinta-feira já tem o Bahia, no domingo já tem o Cruzeiro, na outra semana tem Libertadores de novo. Ainda agora nesse período vai ter toda a fase de grupos da Libertadores e também vai ter a Copa do Brasil com o adversário ainda indefinido. Então a gente tem que ter pé no chão e pensar jogo a jogo. Tenho certeza que o Roger vai saber dosar os atletas, até porque a comissão técnica do Inter tem uma atenção especial com o Fernando. Tá, agora não é nenhuma informação, uma opinião minha, que eu acho que o Fernando não joga no próximo domingo. Joga na quinta-feira contra o Bahia e eu acho que domingo no Beira-Rio o Fernando possa sim ser poupado pela comissão técnica do Inter por conta da sua questão física. O Fernando já tem 38 anos, é um jogador que é muito importante para o Inter, então não dá para forçar a arriscar uma lesão mais séria do volante colorado. Mas aí podemos projetar já, quem sabe, Inter e Bahia, também com a entrada do Ener Valencia no lugar do Rafael Borré, que jogou no último sábado. Até acho que o Roger, no começo do jogo, até botei lá no Twitter que o Roger, ele, na minha opinião, ele tinha que ter deixado o Valencia iniciar a partida. Mas a justificativa do Roger foi de que o Borré ele prende mais a bola na frente, e como o Flamengo ia atacar muito o Inter nas escapadas, precisava de um centroavante mais pivô mesmo, e aí por isso ele escalou o Rafael Borré. O Valencia entrou no segundo tempo, fez boas movimentações, mas não teve nenhum passe assim que deixou ele em condições de marcar o gol. Mas o Valencia vem numa fase, na minha opinião, muito melhor que a fase do Borré, apesar de eu gostar muito do Rafael Borré. Mas aí então eu acho que quinta-feira deve jogar o Valencia, e no próximo domingo o Fernando possa ser poupado. Mas enfim, gente, como eu já disse, né, o Rocher teve essa fratura aí do quarto metacarpo da mão esquerda, vai ficar fora por um tempo, ele perde toda a fase de grupos da Copa Libertadores. O Antony foi o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho, campeão invicto. Vai ser a primeira partida a nível internacional do Antony como profissional. Tem 32 jogos, se não me engano, como profissional o goleiro do Internacional. E estreia em jogos internacionais diante do Bahia na quinta-feira lá na Fonte Nova. Graças a Deus o Internacional não liberou o Ivan. Poderia sair o Ivan, recebeu sondagens, o goleiro Ivan, e agora sim o Rocher é um reserva importante, né? Caso aconteça alguma coisa com o Antony, mas se Deus quiser não vai acontecer nada com o goleiro colorado. Gurizada, o Internacional está fazendo uma promoção de ingressos para o jogo do próximo final de semana diante do Cruzeiro. O sócio colorado que comparecer à Noite Gigante, que é o aniversário do Internacional na próxima sexta-feira, que tem show do Virozoeira, tem show do Mumuzinho, tem apresentação da Guarda Popular, aquela festa que o Inter faz todo ano, com um show nacional. Esse ano vai ser o Mumuzinho. O sócio que garantir presença nesse evento ganha um cupom de 100% para levar um acompanhante no próximo domingo diante do Cruzeiro. Até porque houve uma pequena polêmica por parte da torcida do Internacional, que o Inter divulgou, abriu já o check-in, né, para o jogo de domingo, e os valores estão um valor bem salgado, tá? Por exemplo,
tem aqui pra vocês, ó. Sócio campeão do mundo, tá? Portões 13 e 7, R$21. Área livre, R$66. Cadeira locada, R$119. Sócio nada vai nos separar. Portões 13 e 7, R$56. Área livre, R$176. E cadeira locada, R$239. E aí, para não sócios, portões 3 e 7, R$70. Área livre, R$220. E cadeira locada, R$299. E aí os sócios da Academia do Povo, portões 3, 7 e 10, R$10. É um valor bem salgado dos ingressos do Internacional. E é importante a gente ressaltar que o Inter teve um reajuste aprovado recentemente nas mensalidades dos seus sócios. Então, é da torcida realmente ficar descontente, principalmente aquele torcedor que não é sócio, pagando ali R$220 na área livre. E até para o pessoal que é sócio nada vai nos separar, pagando R$176 num jogo de Campeonato Brasileiro. Aí vamos supor, com esse calendário que o Inter tem, daí o torcedor não tem condições de ir mais de um jogo, dependendo da condição financeira, no mês, né? Por conta desses valores. Então o Inter agora acho que percebeu que deu uma pesada nos valores e aí lançou essa promoção hoje. Então o sócio que comparecer à noite gigante na sexta-feira, confirmar seu ingresso, tem um cupom para levar um acompanhante de graça no jogo do próximo domingo, Internacional e Cruzeiro, 18h30, no estádio Beira-Rio. Para continuar, pessoal, a diretoria colorada já abriu negociações com o Racing da Argentina para manter Johan Carboneiro em 2026. Acontece que o Carboneiro está emprestado para o Internacional até dezembro deste ano e ele tem agradado a todos, agradado a torcida, a diretoria, a comissão técnica, fez gol em Clássico Grenal. Ele não é titular absoluto do Internacional, mas todas as vezes que ele iniciou bem, às vezes que ele entrou no segundo tempo ele entrou bem, foi muito bem no Maracanã inclusive, e eu já sou adepto de Carboneiro titular no lugar do Wesley. Essa é a minha leitura, que eu acho que o 2025 do Wesley não é bom, mas isso não vem ao caso no momento. Então o Carboneiro, o Inter tem a opção de compra do Carboneiro ao final do empréstimo, mas o Inter não quer correr o risco de ter que fazer um leilão ou de se atrapalhar, que nem aconteceu com o Bernabé. Então o Carboneiro já vai ser adquirido em definitivo antes do final do seu empréstimo. Cerca de 3,5 milhões, 4 milhões de dólares, que o Internacional pretende já acertar com o Racing a compra desse jogador para ir pagando em parcelas, para quando chegar dezembro já ter pago uma parte ou até, dependendo das condições que vão ser impostas, até quitado já essa questão junto ao Racing da Argentina. Então é muito importante essa movimentação por parte da diretoria do Internacional para manter o Carboneiro aqui no estádio Beira-Rio. Inter volta a campo na quinta-feira, repito, diante do Bahia, 19 horas, pela Copa Libertadores da América. Lembrando que a transmissão do jogo de quinta-feira, eu acertei com vocês aqui semana passada que todos os jogos eu iria informar, né? Então quinta-feira, 19 horas, ESPN e Disney Plus e ESPN, né? Todo mundo sabe que a ESPN é da Disney, mas vai passar nesses dois canais aí, Inter e Bahia, lá na Fonte Nova. O Bahia que tem ex-jogadores do Internacional, mas eu vou trazer mais detalhes do Bahia no decorrer da semana. Tem o Gilberto, ex-lateral do Inter, atuou em 2014 por aqui, tem passagem pelo Benfica de Portugal, passagem pelo Fluminense, inclusive o Gilberto marcou o gol diante do Corinthians ontem na estreia do Campeonato Brasileiro. Tem que tomar cuidado aí com a lei do ex, que até porque o Gilberto é um baita de um lateral. Everton Ribeiro é dúvida para esse jogo, no lance em qual ele acabou sendo expulso diante do Corinthians, ele acabou sentindo ali no carrinho que ele deu no adversário, é dúvida. E o time do Rogério Ceni vem embalado, também é campeão estadual, vem de uma pré-Libertadores. O que o Inter tem a seu favor é o desgaste, porque o Bahia joga a Copa do Nordeste, jogou o Campeonato Baiano, vem de uma pré-Libertadores e agora também começou um Campeonato Brasileiro. Então o que o Inter tem a seu favor é o desgaste físico do adversário, mas é sempre importante ressaltar que tem qualidade do outro lado e é Copa Libertadores. Então tá, gurizada, volto aqui amanhã para trazer mais atualizações do Clube do Povo. Deixa o teu like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!